Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Estamos aqui nesse momento com muita alegria para fazer uma atividade, uma pequena palestra, em nome do Centro Espírita Recanto de Paz, da cidade de Votuporanga, lá onde laboram os queridos amigos, irmãos do nosso coração, Ronoel e Marilis. Também toda uma equipe linda, maravilhosa de trabalho, de esforços que ali dedicam o seu coração. E todos aqueles que frequentam o Centro Espírita Recanto de Paz. Nós vamos, nesse momento, fazer uma prece para que o nosso coração se ligue de maneira efetiva, mais estreita, àqueles a quem nesse momento nós queremos o auxílio. Vamos elevar o pensamento, buscarmos a figura de Jesus, o nosso Mestre venerando, rogando a Ele que nos conceda a sua paz, a fim de que possamos buscar na fonte infinita do seu amor, da sua luz, o que nós necessitamos. E nesse momento, Jesus, sejamos abençoados com o auxílio dos teus benfeitores, com a inspiração, para que possamos fazer além do nosso limite, que é muito estreito ainda e pequeno, mas que contigo, Senhor, ampliamos as nossas condições. Abençoe a todos que nos ouvem nesse momento, os dirigentes, trabalhadores, no Centro Espírita Recanto de Paz. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então nós vamos iniciar a nossa singela fala, hoje com o tema de Joana de Ângeles, do livro Vidas Vazias, onde ela fala, recorre à oração. Nós estamos vivendo, nesses momentos, muitas apreensões, muitas incertezas, que têm povoado o nosso coração e a nossa mente. Eu acredito que em tempos de dificuldades, as orações se ampliam. Nós buscamos mais a Deus, quando não deveria ser apenas nesses momentos. Mas, nesses momentos, geralmente o homem busca. Então, compreendemos que nesse momento que estamos passando por dificuldades, como humanidade, não apenas como um local, nós recorremos bastante à prece, à oração. Mas será que simplesmente recorrer à oração, sem ter muito critério ou sem ter entendimento do que nós estamos fazendo, adianta completamente? Hoje nós vamos ver alguns conceitos que apresenta a nossa amada benfeitora, Joana de Ângeles, mas também a doutrina espírita para nós. Então a Joana de Ângeles começa dizendo assim: a oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. Temos aí o primeiro conceito. Então, a oração nutre a alma. Nós geralmente buscamos nutrientes para o corpo. Fazemos exercícios, comemos o que é possível e vamos tentando manter o corpo saudável. Mas muitas vezes não temos a mesma preocupação com a alma, que cativa do corpo temporariamente, precisa estar bem, precisa estar em paz, precisa ter enlevo para sair da matéria e poder demandar as regiões espirituais com toda a vitalidade, com toda a força. E a oração é um alimento, é um nutriente que alcança-nos nesse instante de necessidade. Então, em primeiro lugar, diz a benfeitora que a oração é para a nutrição da alma. Ela diz ainda: energia poderosa restabelece o ânimo do orante, enquanto este procura sintonizar emocionalmente com as fontes geradoras da vida. Olha só, é uma energia poderosa, poderosa,
Nós não temos ideia do poder que uma prece tem, que uma oração tem. Senão Jesus não teria se preocupado em nos ensinar a orar, quando ele então apresenta a prece do Pai Nosso. Se ela não tivesse nenhum poder, se ela não servisse para nada, se ela não tivesse função, o próprio Jesus não deixaria de vez em quando o grupo para orar, recolhia-se para a prece e também não nos ensinaria a oração. E ele nos ensinou a oração. Então a oração tem um poder muito grande, em primeiro lugar, porque ela restabelece o ânimo de quem ora. Por isso que Jesus pediu para a gente orar até pelo inimigo. Porque quando eu oro por alguém, o primeiro a se beneficiar sou eu. O primeiro a ser beneficiado sou eu mesmo. O meu coração se alegra, meu espírito vivifica e eu me sinto forte, amparado, acolhido. E sintoniza, né? A prece sintoniza emocionalmente com as fontes geradoras da vida. Então nós sintonizamos com tudo que é de bom, com tudo que é vida em todo o universo, especialmente com Deus. E nos elevamos acima desta condição limitada que a matéria nos situa enquanto estamos aqui encarnados. Nós transcendemos. A gente deixa essa perturbação natural das vivências comuns e transcende para uma outra dimensão, onde somos abraçados, acariciados e onde somos agraciados com amor, com paz, com ternura. A prece nos coloca em contato com seres elevadíssimos do mundo espiritual, mas também com nossos amores, nossos afetos, nossos corações queridos que partiram. Nós nos ligamos de uma forma ou de outra com uma infinidade de corações, especialmente, como diz ela, com as fontes geradoras da vida. Nós aurimos recursos que vão nos dar vida. A oração deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial, na condição de tesouro com possibilidades incomuns para o serviço da edificação interior. Olha a colocação dela. É uma possibilidade incomum orar, porque ela nos dá o quê? Ela coloca a gente numa condição de um verdadeiro tesouro que tem possibilidades incomuns. Ou seja, nós não encontramos comumente no mundo onde vivemos, no círculo onde habitamos, comumente nós não encontramos o que a oração nos dá. É o alimento da alma, nós falamos outra vez. Então, se a gente não tem o hábito de orar, vamos iniciar esse hábito urgentemente. Diz o livro O Evangelho segundo o Espiritismo que em dois momentos nós deveríamos orar sem nunca nos esquecer de fazer. Quando vamos dormir, uma vez que vamos desprender do corpo e vamos entrar em contato com o mundo espiritual, nós deveremos nos entregar nas mãos dos benfeitores de Jesus para aprendermos, para estudarmos e trabalharmos. E até para que eles nos livrem de irmos para regiões indevidas, para acordarmos mal no outro dia, né? Carregando aqueles recursos infelizes dos nossos hábitos. E quando acordamos de manhã, agradecendo a Deus por termos voltado à vida e por termos mais uma oportunidade aqui na Terra, porque nós poderíamos não ter acordado, poderíamos ter ficado no mundo espiritual. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim: ah, eu tenho medo da morte. Mas toda vez que nós dormimos, nós treinamos a morte. A única diferença entre nós e os seres que estão no mundo espiritual é o cordão fluídico, que nos liga ao corpo, que através dele o corpo nos atrairá de volta pela manhã, ou quando estamos descansados. Então, deveremos nos lembrar que é uma bênção de Deus voltarmos ao corpo todos os dias. Então, ao entrarmos no corpo, ao voltarmos à matéria, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez e pedirmos proteção e forças para vencermos as nossas tendências, nossas mazelas, e não cairmos nas muitas tentações que o nosso mundo íntimo nos expõe. Então, nós deveríamos ter mais frequência na oração, especialmente nesses dois momentos, o de dormir e ao levantar. Outros também,
mas especialmente nesses dois momentos. A oração não deve ser um hábito de petitórios inconsequentes, mas um programa de convívio mental e emocional de ideias felizes. Nós temos o hábito de fazermos da oração apenas um petitório. Raramente nos lembramos de agradecer, raramente nos lembramos de dizer a Deus o quanto nós somos gratos por tantas bênçãos que Ele nos tem dado. Claro que nós podemos pedir, especialmente nesse momento. Pedimos por nós, pelas nossas famílias, pela humanidade, pelas pessoas que estão trabalhando nesses momentos de grande dificuldade. Porém, nós devemos criar um convívio mental e emocional de ideias felizes. Fazemos disso um programa, não apenas naquele momento em que a gente se recolhe, né? Não apenas naquele momento. Criarmos o hábito de termos na nossa mente um convívio emocional, né, e mental de ideias felizes. Trabalharmos ideias boas. Ah, Davi, mas não tem jeito, está acontecendo muita coisa ruim. Ninguém está dizendo que nós devemos ser iludidos de tentar não enxergar o que está acontecendo. Aliás, quem fizer de conta que não está acontecendo nada, como muita gente está fazendo, pode pagar um preço muito alto, até mesmo com a desencarnação. Há pessoas que fingem que não está acontecendo nada, não tomam os devidos cuidados, não usam as recomendações das autoridades sanitárias, não se protegem e não protegem os seus semelhantes. Podemos pagar um preço muito alto com esse comportamento. Então, fazer de conta que os problemas não existem, não é por aí. Não é isso que nós estamos falando, né? Nós estamos dizendo que, apesar de vermos os problemas, as dificuldades, nós precisamos elaborar ideias boas de confiança, de esperança e colocarmos na nossa mente: tudo vai passar. Tudo passa, como foi dito ao nosso querido, ao nosso amado Chico Xavier, uma pergunta que ele fez. A resposta foi: tudo passa, vai passar. Esse momento vai ficar para trás. Um mundo novo está surgindo, mas esse momento ruim, esse momento de teste, de dificuldades, ele vai ficar para trás. E nós deveremos saber tirar desse momento as lições que nós precisamos. Ter ideias nobres, elevadas, pensando em como nós podemos colaborar para tornar melhor esse momento, é oração, é prece. Então, quando a gente se coloca em oração, nós então nos sintonizamos e sintonizamos também. Nos sintonizamos por quê? Nos sintonizamos porque sintonizamos com aquelas ideias boas que a gente já tem e sentimentos que a gente já tem. E sintonizamos também com os seres elevados do mundo maior que vêm em nosso socorro, alentar o nosso coração e nos ajudar. Então precisamos criar um programa de convívio mental e emocional de ideias felizes, porque para as coisas que nós queremos, nós fazemos programas para tudo. Nós programamos isso, nós programamos aquilo, mas poucas vezes fazemos um programa, né, mental e emocional das coisas das coisas boas, das coisas elevadas, da confiança que a gente tem que ter, da esperança. Então, antes, quando entramos em estado oracional, pensarmos, começando a nossa oração, tenho certeza, Senhor, que tudo vai dar certo. Tenho certeza, Senhor, que este mundo será melhor. Tenho certeza, Senhor, que eu serei melhor para este novo mundo. Imaginemos começando a oração desse jeito. Imaginemos como isso já vai encher a alma da gente de confiança. E aí a gente diz: agora, Senhor, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, gostaria de te pedir pelas pessoas, para que elas sejam amparadas nas suas dores, que elas recebam tudo bem que elas precisarem, nós e todo mundo, a humanidade. E queria também, Senhor, te agradecer por estar vivo, pela oportunidade de estar aqui na Terra,
pelas experiências que nós estamos passando, por tudo de bom que nos acontece. Olha só, a nossa oração seria bem diferente. Ela começaria com a nossa certeza de que tudo vai passar, de que tudo vai ficar bem. Aí depois nós pediríamos pelas necessidades humanas, e depois agradeceríamos. Seria muito bom fazermos esse exercício. Isso, inclusive, um dia a Maria Dolores nos chamou a atenção para esse comportamento. E agora, aqui na obra da Joana, nós localizamos também essa assertiva. Uma pessoa chegou para nós e estava comentando um fato que ela entendeu que era ruim, que havia acontecido na nossa casa espírita, e eu estava me envolvendo emocionalmente com as narrativas da pessoa, mas me sentindo um tanto constrangido com aquilo. E aí eu ouvi o pensamento da benfeitora dizendo assim: meu filho, saia do clima dessa pessoa. Pense nas quantas bênçãos são espalhadas aqui por toda parte. Essa é a visão dela. Essa é a visão acabrunhada e distorcida dela. Pensemos que tudo vai bem. Pensemos que tudo está nas mãos de Deus. Façamos a nossa parte, tudo quanto pudermos. E tudo caminhará bem. Cada um se acertará conforme o seu desejo e a sua vontade. Nós aprendemos muito com a benfeitora. E aprendemos aqui com a Joana quando ela diz a mesma coisa. O comportamento saudável é requisito primordial para a vivência oracional no íntimo do ser humano. Porque não adianta somente, claro que a prece sempre adianta, mas não adianta somente a gente fazer todo um clima, né, todo um preparo ali, tudo isso que nós estamos falando, mas na hora do comportamento, nós não temos um comportamento condizente com essa confiança, com essa esperança. E as nossas palavras também por aí para as pessoas não são essas. São de revolta, são de críticas, críticas aos governos, críticas às pessoas, às instituições, críticas a tudo e a todos. Pessimismo, dizendo que tudo vai mal, as coisas não vão bem. Não, como dizemos antes, nós não somos iludidos de achar que está tudo certinho. Claro que não está. Tem coisas distorcidas, sendo distorcidas pelas pessoas. Não quer dizer que nós devemos entrar nesse clima para apimentar mais ainda as coisas que já não estão boas. Então, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, no nosso comportamento, nós precisamos confirmar a nossa oração. Né, meu irmão? Precisamos confirmar a nossa oração. Senão, né, a gente diz uma coisa na prece, mas na vida tem um outro comportamento. Essa prece não terá o efeito que nós imaginamos. Ela não fixar-se-á em nós como nós imaginamos. Os seus benefícios não encontrarão um lugar para aderir, um lugar para se aninhar dentro de nós. Imagina fazermos um ninho para a prece. Um ninho, né? O que é um ninho? Um ninho é uma casa de uma mãe. Um passarinho, quando vai preparar-se para os seus filhotes, antes de colocar lá o ovinho, ela prepara um ninho. E aí coloca lá o ovinho e depois vem os filhotinhos. O lar é a mesma coisa. A mamãe e o papai programam a família, preparam um ninho para a chegada do novo rebento, do filhinho, colocando todas as coisinhas ali, e aí ele chega. Imagina a gente também preparar no coração esse ninho, colocando todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito na vida que a gente vive. Isso é preparar o ninho para a prece. Então, quem no dia a dia vive em estado oracional, tentando vivenciar os ensinamentos de Jesus, e até mesmo o que pede na prece, quem faz isso está preparando um ninho para que os recursos que nós pedimos ali se aninhe, ali se acomode, dentro de nós e na nossa vida. É muito interessante pensar assim. Não é pelo muito que a gente fale, né, que a nossa prece vai ser ouvida pelos Espíritos ou por Jesus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos afeteis de muito orar.
Porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pelas intenções que estiverem em vossos corações. Que sublimidade essa afirmativa dos Espíritos. Então não adianta somente falarmos muitas coisas na prece. Se as nossas intenções não são essas que nós estamos falando na oração, porque no dia a dia nós não agimos do mesmo jeito. Assim, meus irmãos queridos, vamos nos lembrar desse momento sagrado e sublime que a prece nos proporciona ao vivê-la, ao vivermos um estado oracional todos os dias da nossa vida. Quando Jesus enunciou que tudo quanto pedirdes em oração, Deus nos concederá, deixou-nos clara a ideia de que fôssemos filhos devotados e merecedores das mercês desejadas, né? Ou seja, se nós necessitamos realmente, se nós queremos realmente que a nossa prece tenha o efeito que nós imaginamos, necessitamos ser filhos devotados. Devotados a quê? À prece. Não no sentido de fazê-la somente, mas de vivê-la no dia a dia. De viver os princípios apresentados por Jesus para alcançarmos o reino dos céus dentro de nós. Portanto, difere de se ter uma conduta alienada e repentinamente buscar-se respostas benéficas para solicitações injustificáveis. Ou seja, se nós temos uma conduta alienada e queremos repentinamente respostas, auxílio para que tudo se encaminhe como nós imaginamos, primeiro, que nós imaginamos que as coisas devem ser como nós queremos, e nem sempre é assim. Muitas vezes, aquele momento, especialmente este que nós estamos vivendo, são momentos de grandes desafios para todos nós, que têm como objetivo nos aperfeiçoar. Está em O Livro dos Espíritos isso. As tribulações, as dificuldades, os enfrentamentos, eles servem para aperfeiçoar o espírito, para que a gente melhore, aprenda, cresça, se desenvolva. Ah, mas uma dor pairou sobre a minha família, um ente querido foi embora. Meus irmãos amados, queridos corações que me escutam nesse momento, se o nosso ente querido não fez nada para que ele fosse vitimado com esse momento da pandemia, é porque esse era o momento dele. Não existe o acaso. Se Deus cuida de nós, e esse momento alguém teve que partir, e essa pessoa fez tudo o que podia, fez todos os seus deveres, como nós comentamos logo no início da nossa fala, singela. Se nele fez tudo, isso significa, coração amado, que era o momentinho dele. Ele deveria ir agora. E a pandemia foi só um meio que o levou para a vida espiritual. Confiemos em Deus, que cuida, nos ampara. Enquanto muitas pessoas estão negligenciando esse momento e partindo quase como um suicida direto, mas não é, porque a pessoa não quer partir, não é? Mesmo quando ela negligencia, mesmo quando ela não respeita. Mas, como tem o dever de respeitar, muitos estão partindo como suicidas inconscientes. Chegando no mundo espiritual, um tanto angustiados por esse momento de não ter respeitado, embora soubessem, e até se rebelado. Há muitas pessoas se rebelando. E por causa dessa rebeldia, acabam partindo antecipadamente para a vida espiritual. Não precisariam passar por essa prova. Mas como o momento é de aprendizado mundial, porque o planeta está se modificando lentamente, se nós fazemos uma atividade contrária no nosso comportamento, nós estamos nos suicidando. Não existe proteção para esse tipo de coisa, porque
É o livre-arbítrio. Se nós nos recolhemos, fazendo tudo o que devemos, temos um reforço de auxílio através da oração. É um meio poderoso de ajudarmos, de ajudar o nosso sistema imunológico, inclusive. A prece fortalece o sistema imunológico. Defesas, agregam-se às defesas do corpo e nos ajudam. Aí só iremos se for necessário. Mesmo contraindo, teremos algumas dificuldades provacionais, mas não iremos embora. Do contrário, se não recorremos à oração, se temos um comportamento indevido, estamos na sintonia da desencarnação precoce. E não precisa ser só o desrespeito às medidas sanitárias, o desrespeito às leis morais também. Podem ser facilitadores da nossa partida antes da hora. Porque é importante que nós vislumbremos esse futuro melhor, onde o homem precisa ser melhor. Por isso é que a Joana coloca que o comportamento saudável é requisito primordial na nossa vida, no complemento da oração. O eminente escritor filósofo Leão Tolstói, em uma narração muito significativa, encerra o diálogo entre um sacerdote e um camponês afirmando: arar é orar. Olha que sublimidade. Aquele que trabalha tanto para a sua subsistência, cumprindo seus deveres de trabalho para com a humanidade. Aquele que trabalha no bem, auxiliando os outros. Aquele que ora, aquele que se vigia no sentido moral, está constantemente em oração. Porque todos esses aspectos que nós falamos é uma prece, é uma oração. Aquele momento em que nós nos recolhemos para nos dirigirmos ao mundo espiritual, chama-se momento de recolhimento na oração. Mas tudo isso que nós comentamos é oração. E é importante que a gente preste atenção nessas etapas. A oração realizada com palavras nem sempre conduz à unção do sentimento voltado a Deus, não logrando transformar-se em onda de comunicação superior. É o mesmo que a atividade oracional repetitiva, porém com o pensamento em outras correntes mentais. Por isso é que não é pela multiplicidade das palavras que nós seremos atendidos, mas pelas intenções do nosso coração. É preciso que a mente e o sentimento estejam na prece. Porque senão a gente começa a repetir palavras maquinais, palavras desordenadas, sem sentido, e deixamos o pensamento vagar, achando que aquele estado de oração é automático. E ele não é automático. Nós temos que estar presente na nossa oração. Muitas vezes não estamos. Como as pessoas que encomendavam celebrações. Olha, eu vou pagar um valor aí, vocês façam uma celebração para mim, nas variadas denominações religiosas, que nós respeitamos, mas não adotamos. A própria pessoa precisa estar presente na sua prece. Esses que encomendavam orações, encomendavam celebrações, sequer no mesmo horário e no mesmo momento estavam em preces em suas casas. Porque se tivessem, estariam pelo menos sintonizadas. Mas não estavam. Como muitas vezes nós também não estarmos presentes na nossa prece. E isso é muito delicado, porque se eu não estou presente na minha prece, como é que eu vou aurir benefícios dela? Ela não tem um endereço, essa prece. Como nós falamos, não tem um ninho. O ninho que é construído na vivência, no comportamento, no sentimento, e depois, na hora da prece, os benefícios encontram ali um lugar para se aninhar. Então pensemos nisso. Não adianta apenas orar com palavras se nós não estamos presentes na nossa prece, em conduta e em pensamento e sentimento. É lógico que a gente pode começar a orar e um pensamento intruso comece a tomar conta da nossa cabeça e até queira nos afastar daquele momento. Mas aí, sem peso de consciência, sem nada, nós vamos buscar o pensamento de novo e vamos trazê-lo de volta para a nossa prece.
De repente, estamos orando, aparece na nossa cabeça uma imagem, ou de alguém que a gente tem dificuldade, ou de um desequilíbrio qualquer aí da vida. Naturalmente, vamos voltar o pensamento para a nossa oração, continuarmos, até educarmos a nossa mente, para estarmos presentes na nossa oração. Muitas vezes podemos não estar presentes na nossa oração. Então é importante que a gente faça isso, né? Que a gente ore. Uma vez nós estávamos lá no Maria Dolores e, e alguém foi fazer o evangelho, né? Ou melhor, desculpe, eu fui fazer o evangelho e alguém foi fazer a prece. E era uma prece, um evangelho para os assistidos que estavam aguardando a sopa. Aí a pessoa começou a fazer oração. Enquanto a pessoa fazia oração, eu fiz a minha introspecção e depois abri um pouquinho os olhos, passando os olhos pela plateia. E havia à minha direita, sentada perto do balcão onde é distribuída a sopa, 3 pessoas sentadas assim na sequência. A primeira delas, as outras todas com a mãozinha assim no rosto, e a primeira delas queria levantar-se e olhar lá dentro da cozinha para ver se alguém ia trazer logo o latão. E a pessoa do lado puxava-lhe o braço, enquanto a pessoa fazia oração. E eu fiquei observando. E a pessoa levantou-se. Na terceira vez que essa pessoa levantou-se, a outra dizia assim: olha só, na simplicidade das pessoas, como existem grandes verdades. Ô minha filha, se você não tomar esse alimento aqui agora, aquele outro ali não vai servir para nada, não. Vamos tomar esse alimento aqui agora que a gente está recebendo, depois a gente vai comer aquele outro ali. A pessoa olhou assim para ela, não entendeu muita coisa, porque não está muito na sintonia, né? Então, olha só, a sabedoria de um coraçãozinho querido, que não tem muita instrução da vida, mas tem uma sabedoria inata. Se a gente não se alimentar do alimento espiritual, o alimento material muitas vezes não serve para muita coisa. Mesmo comendo muito bem, a gente pode adoecer. Muita gente já me disse isso. Eu me alimento bem, eu faço exercícios, eu faço um monte de coisa. Por que eu adoeço? Primeiro, temos que ver o comportamento. Se o comportamento está bom, o pensamento, se é um pensamento otimista ou é um pensamento deturpado, distorcido. E a oração, você ora também? Se não ora, não cuida do pensamento e do comportamento, e nem nunca pensa em ninguém para tentar ajudar alguém, fazer a prática da caridade e do amor, seguramente essa oração tem pouca valia. Ou melhor, essa alimentação tem pouca valia, porque ela não vai atender, ela só vai atender o corpo, não vai fortalecer a alma. Jamais uma oração fica sem a devida resposta. Nem sempre corresponde às aspirações de quem a elabora, porque a sabedoria divina sabe o que é melhor para todos, não atendendo à ânsia de um momento que pode se converter em sofrimento futuro, mas ao que vem depois de passada a tempestade. Então, nunca uma oração vai ficar sem ser atendida. Pode não ser como nós queremos, como a Joana diz. Às vezes a gente está pedindo e nem sabe o que está pedindo. Está pedindo uma coisa absurda. Está pedindo algo que para a gente é importante naquele momento. A gente quer aquele conforto, quer aquilo que a gente quer, mas aquilo provavelmente não é o melhor para nós. Deus nos dá o que é melhor para nós no tempo, para sempre, não para um momento. Mesmo quando Ele nos concede a possibilidade de nos alimentarmos depois de uma oração, quando a gente está com fome e a gente pediu a comida, é no sentido de que nós pensemos a respeito do valor que deve ter a alimentação e quanto devemos ao mundo onde habitamos pelos alimentos que nos mantêm a vida. Há muitas reflexões a fazer em tudo aquilo que Deus nos concede. Após atender multidões, Jesus desaparecia da balbúrdia e dos comentários insensatos para orar a Deus, no silêncio do deserto. Então vamos perceber que Jesus se ausentava para orar. E nós podemos assim fazê-lo também dentro dos aspectos que nós conversamos hoje. E assim,
concluímos a nossa singela conversa a respeito da oração, desse momento sublime, sagrado, então, e tão importante para todos nós. Como nos ensina Joana de Ângeles, recorre à oração, porque ela nutre a alma. E assim, pensemos nas bênçãos de todos os dias, nas luzes que Deus tem projetado sobre os nossos caminhos, no pão que temos na mesa, nos amigos que nos confortam o coração, na religião que nos abriga o sentimento, na caridade renovadora que nos oferece a possibilidade da libertação do egoísmo e do orgulho. Agradeçamos a Deus pela bondade de todos os dias, rogando a Ele que neste instante e em todos os momentos de nossas vidas nos conceda a sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos queridos.